Primeira Epístola aos Coríntios 2:3 diz assim a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pula para o versículo 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Somente até aí. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai e amado. Lastu periandaramanai. Aleluia, Jesus. Aqui está a tua palavra, meu Deus. Fala conosco, meu Pai. Eu creio no teu poder, na tua glória e na tua graça, meu Deus. Oh Deus poderoso, meu Pai. Dá o discernimento, meu Pai, desta palavra, meu Deus. Dá o discernimento desta palavra, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Eu creio em Ti, meu Pai. Fala conosco nesta noite, meu Deus. Para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, para você que está chegando aqui nesta noite. Aleluia. Ou seja, qual foi o horário que você vai ouvir esta live. A mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 3. Vem falar sobre sabedoria. Aleluia, Jesus. Eu quero, aleluia, antes de entrar, aleluia, nesta mensagem, que é uma mensagem muito profunda. Aleluia, Jesus. No versículo 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, Jesus. Há um diferencial muito grande, aleluia, Jesus, entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Senhor. Eu quero começar, aleluia, Jesus, com esse versículo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós, quando a palavra de Deus fala nós, significa os santos. Aquele que tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Então, não é qualquer pessoa. Quando você se tem a mente de Cristo, significa, aleluia, Jesus, que você, aleluia, Jesus, tem, aleluia, Jesus, uma maturidade espiritual. Você vai ter, aleluia, Jesus, um diferencial na sua vida. Você, aleluia, Jesus, vai falar em suas palavras, palavras que não são desse mundo, palavras, aleluia, a qual você nem conhece, mas que venha a ser dada pelo Senhor, palavras, aleluia, que o Espírito Santo vai ministrar na tua boca, vai colocar o teu coração, vai falar na tua mente, vai falar o teu ouvido, palavras que você, aleluia, até então você não sabia, porque nós também então estamos no processo de ensinamento, mas a palavra vem do alto, a palavra do Senhor, e isso que é ter a mente de Cristo. Lastu pericantoramanai. Você ter a mente de Cristo, meus amados irmãos, é você, aleluia, Jesus, enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. É você, aleluia, Jesus,
ter, aleluia, Jesus, o caráter. Todos os adjetivos que ele nos ensinou. Sabe o fruto do Espírito? Amor, paz, gozo, benignidade, longanimidade. Quando, aleluia, Jesus, você, aleluia, Jesus, tem a mente de Cristo, você, aleluia, Jesus, vai ter um caráter do Senhor na sua vida. Tudo na sua vida vai mudar. Exatamente tudo. Tudo, amada igreja, tudo se faz novo. Aquele versículo maravilhoso lá no livro de 2 Coríntios 5,17. Tudo se faz novo na nossa vida. Então, se ainda tem algo lá do mundo, algo velho que ainda está na tua vida, significa, aleluia, Jesus, que tem, aleluia, uma barreira que está separando você de Deus. Pecado, não é? Significa que tem uma barreira e que essa barreira precisa ser eliminada, precisa ser quebrada. Lastou periandarastou periandaramanai. Deus, aleluia, Jesus, nos dá a oportunidade para que nós venhamos se aprofundar nesse mistério. Deus, ele nos dá a oportunidade para que nós venhamos, aleluia, Jesus, enxergar o mundo com o olho espiritual. Deus nos dá a oportunidade, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, Jesus, ter, aleluia, Jesus, um olhar, aleluia, Jesus, uma nova visão daquilo dentro da sua palavra, dentro do conhecimento do Senhor, dentro da sabedoria que não é deste mundo, da sabedoria que vem do Senhor. Olha que privilégio, amada igreja. Olha que privilégio que o Senhor nos dá, de nós aprendermos e conhecer um pouco da sabedoria do alto. O Espírito Santo que habita dentro de nós, quando eu falo de nós, os santos, aleluia, Jesus, o Espírito Santo não vai habitar no corpo onde você está sujo, impuro, onde você se exalta, onde você, aleluia, Jesus, está completamente corrompido, não abandonou o pecado, os santos. Essa sabedoria, aleluia, que o Senhor, aleluia, nos dá de uma maneira tão maravilhosa que ela é, aleluia, Jesus, paga com preço. Não é a teologia. Teologia não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo, não. Mas essa sabedoria, ela é, aleluia, não é dada a qualquer pessoa. Ela vem para confundir o homem. Ela vem, aleluia, Jesus, para, aleluia, Jesus, colocar... não tem aquele versículo, Deus levanta as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Exatamente o que o Senhor faz, sabedoria de Deus. Sabe, para confundir. Pera lá. Aquela pessoa estava ali drogada uma semana atrás. Agora Deus já está levantando desta maneira. Pera aí. É isso que Deus faz. Isso que Deus está fazendo. Confundindo aquele que acha que sabe alguma coisa. Que não tem humildade, que não tem paciência. Que não tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. Mas que se exalta. Mas que, aleluia, tem vanglorismo, mas que acha que é melhor que o próximo, aleluia. Acha que só porque é pastor, aleluia, pode fazer aquilo que quer. A espada de Deus está descendo. Como está descendo sobre nós? E você, aleluia, Jesus, que está passando a mão na cabeça de ovelha, se prepare que o juízo está descendo sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E o Senhor vem falar, aleluia, Jesus, que nós temos a mente de Cristo. Olha que glorioso, amada igreja. O apóstolo Paulo fala. Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós olhamos diferente. Nós pensamos diferente. Nós ouvimos diferente. Não é o nosso olhar, é um olhar espiritual, é um olhar do Senhor. Não é deste mundo. Porque ali você está orando ali, você está conectado com o céu, o Senhor abre a tua visão espiritual. Meu Deus do céu, o Senhor te mostra algo glorioso. Não é uma visão deste mundo, amada igreja. É por isso que nós temos a mente de Cristo, porque nós somos diferentes em toda maneira de viver, em tudo na nossa vida. Em tudo nós somos diferentes. Lastou pericalamanai. Em tudo. Aleluia, Jesus. Santo é exaltado em nome do Senhor. Em tudo, amada igreja. E agora nós vamos entrar na mensagem. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A nossa vida, amada igreja, aleluia, Jesus, a vida de um cristão, a vida de um servo de Deus,
Tem dias que você vai estar cheio do azeite. Tem dia que você vai estar cheio da graça, cheio da unção. Glória, aleluia. O Senhor está te dando visão, revelação. O Senhor está renovando, o Senhor está curando. Mas tem dias, meu Deus, que ninguém vai ser curado, não vai acontecer nada. Tua pregação só vai ser uma pregação. Aleluia, Jesus. Não vou dizer uma pregação vazia, porque a palavra de Deus ela não é vazia. Mas eu vou dizer que vai ser uma pregação feijão com arroz. Não vai acontecer nada com as pessoas. Porque não é todo dia que você vai estar cheio do azeite. Tem dias que você vai estar pela misericórdia do Senhor. O Senhor me dá força, meu Pai, não consigo orar. Mas se lembra, aleluia, Jesus, que você já encheu várias vasilhas de azeite, porque você passou madrugadas, aleluia, orando, você passou dias jejuando, você já tem que pagar um alto preço, então você já tem um estoque de azeite, então você vai o quê? Pegar aquela vasilha de azeite e jogar na sua cabeça e o Senhor vai te renovar. E aquele que não tem o azeite de estoque, que não tem, aleluia, azeite, aleluia, de reserva? Não é uma virgem prudente, é uma virgem louca. Tem que ter o azeite prudente. É exatamente por isso que o Senhor está exigindo mais oração. É exatamente por isso que o Senhor está exigindo mais sacrifícios do povo, mais vigilância, mais santificação, amada igreja. É exatamente por isso. Estamos vivendo os últimos segundos. Jesus está, aleluia, Jesus. É uma questão de tempo para o Senhor arrebatar a sua igreja. Desperta tu que dorme. É uma questão de tempo de o Senhor vir e arrebatar a sua igreja. Tudo está se cumprindo, a palavra de Deus, aleluia, Jesus. E você está brincando ainda? Você, aleluia, Jesus, só vou tirar isso se Deus falar comigo. Só vou, aleluia, Jesus, abandonar, aleluia, Jesus, a vaidade se o Senhor aparecer para mim e falar. Então, aleluia, Jesus, quer dizer, aleluia, Jesus, que você, aleluia, não acredita que o Senhor está falando na boca de uma pessoa. Só porque está confrontando o teu ego, o teu pecado. Aí naquele grande dia, você vai dizer, eu não sabia. Aliás, você não vai nem poder falar isso, porque ninguém vai poder mentir. Porque todo olho verá. Vai estar tudo escrito nos livros. A palavra de Deus fala, os livros serão abertos, então não é mais de um. É livro de boas obras, é livro da vida. Daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer para o Senhor. A mensagem que o Senhor te entregou e você não entregou por covardia, por medo de pastor, por medo de obreiro, por medo de gente que tem isso, aquilo. Meu Deus. Deus tem entregado revelações tremendas para pessoas, aleluia, mas a covardia está muito grande no meio do povo de Deus e Deus quer arrancar. Essa sabedoria, amada igreja, ela não é dada a qualquer pessoa. Então, se o Senhor Jesus falou contigo, significa, aleluia, Jesus, que tem algo especial em você. O Senhor não vai entregar os seus mistérios para qualquer pessoa. A palavra de Deus é bem clara. Nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós vamos se comportar como cristãos. Ter o caráter de Cristo. Lasto pericalamanai. Ramanjo. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha que palavra. Paulo não pregava, aleluia, Jesus, aleluia, ele era letrado, estudado, mas ele não falava, aleluia, de coisas terrenas, ele falava de coisas espirituais. Uma linguagem, aleluia, Jesus, que ele não aprendeu numa escola, que ele não aprendeu numa faculdade, que ele não aprendeu, aleluia, com aqueles fariseus, com aqueles doutores da lei, não. Mas uma linguagem que foi o Espírito Santo que o ensinou e o ministrou na sua vida. Aleluia, Jesus. A palavra de fala, mas em demonstração de espírito. O Espírito está com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que entregou essa sabedoria para ele falar dessa maneira, com toda ousadia, com toda autoridade, uma linguagem completamente diferente das dos discípulos. Porque ele dedicou a sua vida, se entregou de uma forma completa. Não foi de palavras, não foi uma entrega qualquer. E Deus levantou ele rápido porque ele se entregou. Ele não ficou, o Senhor pediu para ele tirar isso, tirar aquilo. E disse, olha, Paulo, espera aqui, vai chegar uma pessoa, Jesus vai orar em ti, você vai ser batizado. Ele prontamente obedeceu. Ficou lá, o Senhor falou, olha, sai dessa cidade que estão querendo te matar. Ele prontamente obedeceu.
Então, aleluia, o mistério é a obediência, amada igreja. Por que Deus levantou tão rapidamente Paulo? Porque ele obedeceu ao Senhor, ele não recusou. Tudo aquilo que o Senhor pedia, ele fazia. Ele tirou tudo da sua vida, mudou completamente. Aí o Senhor Jesus vem e te exorta, você se levanta contra. Lastuperiandaramanai. Sendo, aleluia, Jesus, que quando nós temos a mente de Cristo e o caráter, nós vamos se comportar como uma ovelha. A sabedoria, ela não é manifesta para qualquer pessoa, mas sim para os humildes e mansos de coração, aquele que vai ter o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito só é produzido quem tem o Espírito Santo. Paz, amor, gozo, longanimidade, benignidade. Você quer conhecer uma pessoa, amada igreja, não é porque ela é usada, que ela tem 9 dons, que ela, aleluia, Jesus faz a igreja estremecer, no poder de Deus, revela isso e revela aquilo, não, porque o espírito do engano revela, ele cura, ele faz maravilhas também. Você não vigiar, você está sendo enganado. Mas é pelo fruto do Espírito que você vai conhecer a pessoa. Se é o Espírito Santo, ele vai ter o fruto do Espírito. Ele vai ter o fruto do Espírito, é pelo fruto. O fruto do Espírito só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Guarde isso. Não é porque a pessoa, Jesus, ora por revelação, tem o dom da palavra, tem o dom de profecia, tem isso, tem aquilo. Não é isso, amada igreja. É pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. É aí que você vai saber se é homem e é mulher de Deus. Se tem a mansidão, se não se exalta, se tem um vanglorismo, se tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. É pelo fruto, amada igreja, não se deixe ser enganado. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, em que o engano tem operado, aleluia, tremendamente, aleluia, em muitos lugares, onde se tem dado lugar. E você olha ali, meu Deus, aleluia, o Espírito Santo, não se engane. Olha o fruto. Muitas das vezes a pessoa é soberba, se acha melhor do que as pessoas, aleluia, Jesus. Não tem o fruto do Espírito, é arrogante. Não aceita uma repreensão, não aceita, aleluia, ser repreendido pelo Senhor Jesus, não tem o fruto do Espírito, e então não se engane. Pelo fruto se conhece a árvore. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A sabedoria do homem é, aleluia, Jesus, é falha. Mas a sabedoria do Senhor, que ela entrega, aleluia, na nossa vida, ela não falha. Deus, ele conhece a minha vida, conhece a tua. A sabedoria do homem, aleluia, Jesus, ela tem limite. Mas a de Deus não. Amada igreja, o mundo espiritual é muito grande. Aquilo que o Senhor nos mostra pela sua infinita misericórdia é muito pouco, é muito pequeno ainda. Porque se realmente você se colocar na posição, se colocar na presença de Deus, buscar com muito fervor, aleluia, Jesus, se colocar, aleluia, na posição que o Senhor exige de você, o Senhor, ele vai revelar coisas tremendas. Porque você está se colocando na posição que o Senhor exige. Santificação do corpo, da alma, do espírito, vigilância, oração, jejum, leitura da palavra. Vigilância. Equilíbrio. Ter o equilíbrio ali na balança. Lastuperiandaramanai. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha, amada igreja, que palavra linda. Sabedoria oculta. Não vai ser revelada para qualquer pessoa. Se fala, aleluia, Jesus, sabedoria entre os perfeitos. Aquele, aleluia, que está na presença de Deus como o Senhor exige. Os santos. Meu Deus, que palavra linda. O mistério oculto. Que Deus revela aos seus humildes servos. As suas humildes servas. Muitas das vezes a pessoa não sabe nem ler. E tem uma intimidade tão grande com Deus. É tão lindo isso. Tem uma intimidade com o Senhor. Meu Deus, que é tão bonito de se ver. E aquela pessoa nem é letrada. Nem sabe, nem lê. Mas
quando, aleluia, Jesus, alguém lê um versículo, o Senhor fala todo aquele mistério. O mistério oculto da palavra, sabe por quê? A pessoa, aleluia, Jesus, não se preocupou, aleluia, em ter sabedoria humana. Essa, aleluia, que é corrupta. Mas ela se preocupou, aleluia, Jesus, em, aleluia, Jesus, se abastecer da sabedoria de Deus. De ter, aleluia, no seu estoque o azeite do Senhor. Buscando em tantas madrugadas, em tantas orações, em tantos sacrifícios, vivo, santo e agradável a Deus. Mesmo uma santificação do corpo, da alma e do espírito, na vigilância, na leitura da palavra. Meu Deus. E Deus revela o seu mistério para pessoas humildes, pessoas que têm um coração puro. Não é para qualquer pessoa, amada igreja, não se engane. Deus, aleluia, Jesus, abate a soberba. Deus, ele abate a soberba, aleluia, Jesus. É algo tão puro, é algo tão santo que o Senhor não vai mostrar para qualquer pessoa. Porque é algo celeste. E no céu não vai entrar pecado. A sua veste, aleluia, está suja. Trate de lavar no sangue do Cordeiro enquanto há tempo. Se humilhe na presença do Senhor Jesus. Nesta noite, peça perdão que o Senhor ele vai ter misericórdia. Mas se lembre de uma coisa. A misericórdia do Senhor, aleluia, é infinita, mas a paciência de Deus, aleluia, Jesus, ela tem limite. Deus, ele te dá 3 oportunidades, na quarta, aleluia, Jesus, ele vai, aleluia, Jesus, falar de uma forma, aleluia, Jesus, que você não ouviu ainda. Se você, aleluia, não obedeceu ao Senhor Jesus, ele vai começar a expor. Arrastou, pericalamanai, Deus não está com brincadeira para ninguém, amada igreja. Mas a sabedoria do Senhor, ela é revelada aos humildes de coração. Aleluia, Jesus. A quem tem a pureza, aleluia, Jesus, dentro do seu coração, ser como uma criança. Aleluia, Jesus. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha que palavra. A qual nenhum príncipe conheceu, ninguém ali. Nem fariseu, nem saduceu, nem aquelas pessoas que estão julgando, ninguém conheceu a sabedoria. Sabe por quê? Se alguém ali tivesse, aleluia, a sabedoria do Senhor, iria enxergar que aquele era o Filho de Deus. Teria visto o brilho do Espírito Santo, teria visto os frutos. O fruto que foi produzido em cada lugar onde o Senhor Jesus passou. Em cada transformação. Em cada pessoa, aleluia, que o Senhor colocou um sorriso, uma cura, um milagre. Teria visto, aleluia, Jesus, aquilo que o Senhor fez em cada lugar, mas não tiveram um olhar carnal e não espiritual. Exatamente o que essa palavra fala. Ninguém ali conheceu, porque crucificaram o Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O mistério que esteve oculto, agora está sendo revelado. Lamanjo, Pericalá, Yanagasobra. Lembra desse versículo? Amada igreja, eu vou ler mais uma vez. Aleluia, Jesus. Xanagasobriana, porque eu senti a glória do Senhor. As coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, as que Deus preparou para os que o amam. Mistérios que não foram tocados, amada igreja. Mistérios que jamais foram revelados, que estão selados. Meu Pai. Olha que maravilha. Olha que palavra. Olha que mistério. Xanagastuperiandaramanai. Se você não está sentindo a presença de Deus nessa palavra, tem algo errado com a sua vida. Porque o mistério de Deus lá, Gastupericalamanaia, aleluia, Jesus. Horiclama lastu pericalai remanai canto nagasúbria. O mistério será revelado, ranjo pericanto nagasúbria. O mistério será revelado, rastu pericalai remanai canto nagastu piandaramanai. O mistério jamais tocado. O mistério está selado, rastu pericalamanai. Rincho nagastu halagai remanjo negastu periandaramanai. O mistério jamais foi tocado, rincho nagastu periandarai. Será mostrado, recalamanai. O Espírito vai subir, rastu periandarai ende calabasubiandaramanai. E o Senhor vai abrir o selo.
O Senhor vai abrir o selo. Rastu rerecanto, rastu pericalai. Prepara, povo meu, remancho, anagastu perianda ramanai. O selo vai ser aberto. Recalamanai, aleluias. Alastu pericanto, nagastu perialai, aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo, Xanaganá. Oh, aleluia, Deus poderoso. O mistério será revelado, jamais tocado, jamais aberto. Rincho nagastu pericalamanai, aleluias. Rastu pericalamanai. Remanjo pericalai, erebastu periandarai. Eu não sei se você está aqui, ou se você ainda vai ouvir esta mensagem, mas o Senhor vai dar visões para pessoas. Anaganai. Rincho nagastu periandereandarai, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, meu Pai, aleluia, Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Oh, Deus glorioso. Meu Deus, que presença maravilhosa do Senhor. Que presença maravilhosa, amada igreja. Eu comecei a sentir algo diferente aqui. Eu sinto quando o Senhor quer falar em profecia. Eu sinto o poder e a glória do Senhor, aleluia, Jesus, começa a me tomar, começa a falar. É uma presença diferente, aleluia, Jesus. Xanaga sobria. Ramanjo pericalamanai. Essa sabedoria não é dada para qualquer pessoa. Você, aleluia, Jesus, tem que ter o fruto do Espírito Santo na tua vida. Tem que ter, amada igreja. Ramanaya nagasobri. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O mistério está em oculto, mas Deus vai mostrar, amada igreja. Então se coloque na posição. Se coloque na posição. Se coloque na posição que é tempo, aleluia, Jesus. Você que quer ter algo do Senhor, esse é o tempo. Porque tudo vai acontecer muito rápido, amada igreja. Vai acontecer tudo muito rápido. Você que quer ter a intimidade com Deus, esse é o momento. Porque Deus, ele vai começar a mostrar. Deus já tem mostrado, amada igreja, para pessoas que têm se colocado na posição do Senhor. Aleluia, nagasubri arai. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 13. As quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas aqui o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Quando eu li esse versículo, amada igreja, automaticamente, aleluia, Jesus, a tua vida espiritual, aleluia, Jesus, ela influi muito com quem você caminha, com quem você anda. Se você está andando com uma pessoa carnal, te afaste, porque, aleluia, ela vai querer te levar para o pecado. Como é que você vai, aleluia, falar de uma coisa espiritual com uma pessoa carnal que ela não tem nenhuma visão? Ela vai querer, aleluia, Jesus, fazer com que você pegue contra o Senhor. Ela vai falar do mundo. E uma hora ou não, aleluia, você também vai começar a falar das coisas do mundo. Você vai começar, aleluia, a ser persuadida por aquilo. Então, exatamente por isso que pessoas espirituais têm que andar com pessoas espirituais. Porque há uma compatibilidade de espírito. Uma pessoa carnal não tem um Espírito Santo. Porque está olhando para o mundo, ainda está morto ainda. Mas a pessoa espiritual, ela vai querer se alimentar cada vez mais e mais. Ela vai querer buscar os mistérios de Deus. Ela vai querer mergulhar nessa água. Ela vai querer saciar a sua sede da palavra, dos mistérios. Vai orar, vai buscar o Senhor. Então, uma sede muito grande. Então, andar com pessoas espirituais é muito essencial. Porque aquilo vai te ajudar a entender, a compreender. Olha que o Espírito, olha que esta palavra está dizendo. A sabedoria, ela é dada, aleluia, Jesus, para quem, aleluia, é espiritual. Ramandere kalastu perianda ramanai. O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele ministra. O Espírito Santo, ele vai falar contigo. Ele vai te ensinar toda esta palavra. Ele vai revelar o profundo, o oculto, o escondido. Mas para que ele faça isso, é necessário que você se coloque na posição como servo, ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo, ter o fruto do Espírito Santo. Não andar com o verdadeiro mundano, com o verdadeiro ímpio.
Mas, aleluia, Jesus, renunciar tudo aquilo que o Senhor Jesus te pede. Amada igreja, ficar na posição é exatamente renunciar tudo. Todo dia o Senhor nos requer, então, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tira aqui tudo que o Senhor quiser, coloca tudo aquilo que o Senhor quer na minha vida. É exatamente isso que é servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que uma pessoa lá do mundo vai entender, aleluia, Jesus, aquilo que o Senhor Jesus está mostrando? Aquilo que o Senhor Jesus está arrebatando uma pessoa, está revelando, está mostrando em visão. Está morto, amada igreja. Está morto. Não tem vida ali, não tem como compreender. O homem natural não tem como compreender as coisas de Deus, lhe parecem loucura. Por isso que muitas pessoas não acreditam, por isso que muitas pessoas zombam, por isso que muitas pessoas, aleluia, Jesus, blasfemam contra o Espírito Santo, porque, aleluia, Jesus, é uma pessoa do mundo, é uma pessoa mundana, não tem o Espírito Santo, não tem como compreender as coisas do Senhor. Não tem como compreender, aleluia, Jesus. Lhe parece loucura. Não pode compreender porque tudo se discerne espiritualmente. É no Espírito. Sabe quando uma pessoa está falando contigo, quando o Senhor está te passando uma revelação através de um outro vaso, automaticamente o Espírito Santo já está testificando no teu coração, já está falando. Você sente, aleluia, o Senhor não deixa o seu servo ser enganado, não, amada igreja. Não deixa. Quando o Espírito engana, aleluia, Jesus, aí, aleluia, o Senhor te dá um alerta. O Senhor te dá um alerta. Aleluia, Jesus. Xanagastuperi calamanai. O Senhor nos dá um alerta. O Senhor não deixa o seu servo ser enganado. Aquele que vive no Espírito, aquele que está ligado com o céu, o Senhor não vai deixar você ser enganado, não. Rastuperi andaramanai. Mas aquele, aleluia, Jesus, que é carnal, não vai compreender os mistérios do Senhor, não vai acertar a repreensão, vai se exaltar, aleluia, Jesus. E o Senhor, aleluia, vai vir com sua dura espada para corrigir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muitas das vezes, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, entrega uma mensagem, a mensagem foi lida, o Senhor já está testificando o coração, o Senhor já está entregando a mensagem para a pessoa lá no banco, e o pregador ainda nem começou a explanar, mas o Senhor já falou o mistério daquela palavra. Amada igreja, isso é lindo. Isso é ter intimidade com Deus. Isso, aleluia, Jesus, é algo, aleluia, Jesus, sobrenatural, é do Senhor, só o Senhor para fazer isso conosco. Mas quando você, aleluia, busca realmente o Senhor ele começa a falar contigo de uma forma tão linda, amada igreja, tão tremenda, que parece que Deus está ali do teu lado e é algo maravilhoso. Está ali do teu lado, conversando contigo, mostrando as coisas, falando contigo. Olha, meu filho, é isso. Fala isso com aquela pessoa, fala isso. Olha, fala com muita autoridade com essa pessoa está em pecado. Para que isso, aleluia, venha acontecer, você tem que estar em espírito e em constante entrega. Muito sacrifício, amada igreja. E o sacrifício, ele é vivo, santo e agradável a Deus. Você tem que viver completamente para o Senhor, para que o Senhor venha revelar o seu mistério e entregar esta sabedoria que não é deste mundo. Você precisa realmente, aleluia, Jesus, renunciar tudo. O segredo é a renúncia, amada igreja. O mistério é renunciar. Renunciar todo mundo, tudo. Saia das redes sociais, saia do WhatsApp, saia de tudo que o Senhor te pedir, saia. Porque quando você começar a obedecer, o Senhor ele vai se agradar. E o Senhor vai começar, aleluia, a te abençoar espiritualmente. Vai começar a revelar os mistérios, tu vai ficar maravilhado. E não ser covarde, hein? Seja cajado, ou seja uma palavra de amor que o Senhor te entregue, reentregue. Porque se você não se entregar, você vai ser cobrado. Então a sabedoria que ela vem do alto, ela não é entregue para qualquer pessoa, mas sim para os humildes de coração, aquele que está em espírito. Aquele, aleluia, que o Senhor escolheu, aleluia, Jesus. Aquele que está na obediência da doutrina, na palavra. Aquele que está vivendo, amada igreja. São os santos. Nós temos a mente de Cristo. Então nós somos separados, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos, aleluia, uma pessoa que o Senhor, aleluia, tem prazer de abençoar. Porque Ele está vendo o esforço, Ele está vendo, aleluia, Jesus, madrugadas que você está na presença do Senhor. Então Ele vai lá e vai te abençoar. É espiritualmente, porque as coisas materiais tudo se acrescenta. Então você vai buscar o que? As coisas do céu. Nós temos a mente de Cristo.
Então, essa sabedoria, ela é acrescentada na nossa vida. E ela é tão linda, amada igreja. Tão linda. Mas ela se revela, aleluia, Jesus, no momento em que o Senhor quer, é tempo. Eu vou ler mais uma vez porque o Senhor está pedindo. As coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Quem aceita essa palavra, diga amém. Amém, Jesus. Deus falou poderosamente comigo nesta noite, meu Deus. Palavra linda, vindo diretamente do trono do Pai para a nossa vida. A sabedoria de Deus, oculta em mistérios, revelada aos santos. Vamos entrar em oração? Vamos clamar ao Senhor, vamos se humilhar na presença do Senhor. Mais uma noite de humilhação na presença de Deus, em que nós vamos se colocar na posição em que o Senhor quer. Se humilhando, se humilhe. Não peça nada material nesta oração, porque tudo é acrescentado. Muitas das vezes você está começando fazendo uma oração errada. Ah, Senhor, eu quero emprego, Senhor, eu quero aquilo, eu quero minha cura. Te humilhe na presença do Senhor. A palavra de Deus é bem clara. Buscai as coisas espirituais, as coisas do céu. Tudo vai ser acrescentado na tua vida. Então, muitas das vezes você está começando uma oração errada. Aleluia, Jesus. Te humilhe na presença do Senhor Jesus nesta noite, que você vai ver a diferença quando você terminar esta oração. Amém?